O imperador romano é assassinado por seus guardas enquanto ouve o clamor do povo por sua cabeça. Ele se torna apenas mais um entre muitos com o mesmo destino. O soldado romano vê atônito uma multidão de bárbaros dizimando seu exército enfraquecido. Seus companheiros germânicos abandonam suas posições e se juntam ao ataque inimigo. A queda do Império Romano foi um fracasso militar ou político? Eu sou Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos à Resenha Épica! O grande Império Romano um dia ruiu, e essa queda não foi do dia para a noite. Durante séculos, o Império Romano ele passou por diversas crises que culminaram com seu fim. Exatamente. O período que foi conhecido como Pax Romana, numa tradução livre é realmente a paz romana, ele foi um período de instabilidade política, mas que ele chegou ao fim. Ele teve o seu último imperador aí, digamos, considerado o último dos 5 bons imperadores romanos, que foi Marco Aurélio. Roma estava vindo numa trajetória muito próspera de imperadores que ficavam até bastante tempo no poder, mas com esse camarada, esse período muito bom, muito frutífero, digamos assim, do Império Romano, ele vai ficando para trás. Durante o governo desse camarada, do Marco Aurélio, que aconteceu a peste antonina. Por si só já foi bem prejudicial para a estrutura socioeconômica do Império, Muita gente morreu, então assim, isso abalou bastante as estruturas. Esse período, ele começou com a coroação de Augusto César, que a gente chama do primeiro imperador mesmo, isso foi 27 a.C., e a Pax Romana durou até 180 depois de Cristo, justamente nesse contexto que eu falei aqui da morte do imperador Marco Aurélio. Com a morte de Marco Aurélio, quem assume é Cômodo, que foi o primeiro imperador nascido no Roxo, que quer dizer o quê? Que ele nasceu durante o governo de seu pai. Inclusive é uma curiosidade muito interessante, assim, nascido no Roxo, O que quer dizer isso, A cor roxa, a cor púrpura, nessa época era uma tintura, digamos assim, é uma tintura mesmo, muito difícil de ser obtida, Precisa de ingredientes difíceis, fórmulas difíceis. Era uma concha, era uma conchinha que era muito difícil de achar e precisava de muitas. Para conseguir fazer a tintura, Então, realmente, como tinha muito pouco, a oferta era minúscula, somente os mais importantes, os mais ricos, e principalmente agora na figura do imperador, é que estavam autorizados a utilizar o púrpura, Por isso que ele nasceu no roxo. Exatamente. E acredita-se que justamente por ele ter nascido cercado de tantos privilégios assim, ele foi um imperador muito ruim, porque primeiro ele era muito excêntrico, e os relatos dizem pouco, e os relatos dizem que ele, além de ser um cara despreparado, foi criado no palácio, enquanto seu pai estava em várias campanhas, em várias batalhas para defender as fronteiras, ele estava lá no palácio só comendo, entendeu? Se divertindo, correndo atrás de mulher, espancando os escravos, Provavelmente a vida dele era essa. Um pouco, Também. Os historiadores da época, descrevem ele como um cara extremamente despreparado e cruel. Lógico que pode ser que essa visão seja muito partidária, porque o principal historiador contemporâneo dele, foi Cássio Dio, que era um senador que rivalizava muito com ele. A gente vai ver que, após a morte de seu pai, quando ele assume o Roxo, quando ele se torna vira imperador, ele não é apoiado pelo Senado, principalmente justamente por isso ele ser um cara jovem e despreparado, Ele não era interessado em participar nas decisões políticas e tal. Ele meio que estava só curtindo ali a grana mesmo. Então, os senadores eram muito contra ele e o Cássio Dio era um desses senadores. E um outro fator também que aumentou essa polarização, essa divisão entre o Senado e a figura do imperador, foi que com 18 anos ele decide selar um acordo. A gente sabe que o Império Romano, nesse contexto, estava em guerra com diversos povos, expandindo constantemente seu território. É aquela coisa bem romana mesmo, sempre guerra. E ele, com 18 anos,
ele decide selar um acordo com os germânicos, que era uma das principais etnias, culturas ali que fazia frente ao Império Romano. E os senadores não veem isso com bons olhos, porque tinham muitos apoiadores do pai de Cômodo, né, o Marco Aurélio, que a gente falou. E Marco Aurélio, ele era bem dessa política de não, vamos expandir, vamos lutar. E aí quando o Cômodo toma essa decisão contrária, o pessoal já, pô, o cara já não tem, maluco já não tem perfil, tá entendendo? O cara toma um monte de decisão errada, o cara não estuda, não tem experiência militar, não foi porque o que esse cara tá fazendo como imperador, né? Então já gera esse conflito, começa a ter uma verdadeira desestabilização política, né, nesse momento. E justamente por não ser apoiado pelo Senado, ele começou a ouvir cada vez mais uns conselheiros dele que, na verdade, eram 2 escravos libertos. E, assim, o choque dos senadores só vai ficando cada vez maior, né? O cara pensa, não pode piorar, aí o cara faz outra coisa. Aí o cara bota 2 escravos libertos ali para aconselharem ele e, como a gente já falou, ele que não era muito envolvido com a administração do Império, ele largava isso na mão desses caras. Então, ele fez um deles cônsul e esse cara era super influente. Era uma alta patente, né, o cônsul, né? Exatamente. Esse cara, em dado momento, ele começou a efetivamente governar o Império, porque o Cômodo não tomava decisão nenhuma, então esse cara que mandava, nos senadores inclusive, ele começou a vender muitos cargos, tanto no Senado, né, vários cargos públicos, e ele ficou super influente. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Vender cargo público, né? Já tinha desde o Império Romano. Na verdade, esse aí foi o segundo amigo dele, né, vamos dizer assim, segundo amigo dele que era um escravo liberto, que ele bota nessa função, e esse cara se chama Cleandro. Lógico que o Cômodo não sabia disso, mas ele matou seu antecessor, né, para tomar esse lugar, e ele começou a manipular toda a política, né, a seu favor. A gente vê pelos relatos que ele desviava muito dinheiro, desviava muita produção de comida, até muitos grãos, e isso levou à fome em Roma várias vezes. Os grãos que eram importados principalmente do Egito, né? Então o cara fez esse esquema aí, essa maquinação para meio que causar uma inflação mesmo, né? Diminuir a oferta, aumentar a demanda, né? O povo passando fome e realmente encarecer aquele produto ali. O cara é um safado, né? Venhamos e convenhamos, né? Exatamente, ele queria ganhar dinheiro com isso e também parecer um herói, né, cara? E chegar, pô, tá tendo uma falta de grãos aqui em Roma, ele aparece cheio de grãos e salva todo mundo, né? Ele queria meio que fazer isso. Ele morreu negando, né? Alguns historiadores dizem que talvez nem tenha sido ele mesmo, mas ele leva a culpa. E ele é morto. E depois disso, o Cômodo ele fica cada vez mais paranoico. Ele acha que tá todo mundo contra ele, entendeu? Ninguém apoia ele. Até esse amigo dele aí tava tramando contra ele, tava tomando o poder pra se ele fala, não, eu vou mostrar que eu sou o imperador e eu mando em tudo aqui. Só que ele não tinha apoio do Senado. Então ele tinha que concentrar o poder em si. Aí ele começou com a megalomania dele, né? Dizer que eu sou a reencarnação de Hércules, eu sou um deus na Terra. Entendeu? Ele viajou nessa onda aí. Ele tinha uma obsessão por Hércules, pela figura de Hércules, né? Herdada aí dos gregos. Ele tinha essa obsessão tão grande que ele até se vestia como Hércules, às vezes com aquela roupa de leão, né? Exatamente. E às vezes até para comparecer no Senado, que era um ambiente totalmente formal, né? Aristocrático, ele ia cara vestido de leão pro negócio. E ele ficava tentando refazer feitos de Hércules, né? Ele, como não tinha apoio do Senado, ele decidiu ter apoio da população. Então ele começou a prover vários jogos. A gente vê, né, em vários filmes e séries, esses jogos ali com gladiadores, com animais selvagens, né, animais exóticos. Então ele começou a trazer elefante, girafa, avestruz, e ele fazia uns espetáculos onde ele matava esses animais, entendeu? Os animais por si só já eram um grande show, né? Porque não eram animais comuns daquela época, né? Inclusive, a gente não falou o filme Gladiador, né? Que mostra bem a figura do Cômodo, que era o imperador desse momento, que foi muito bem atuado pelo ator que faz o Coringa, eu esqueci o nome dele, o cara assim... Joaquin Phoenix. Isso, que o cara faz uma bom. atuação sensacional. E queria deixar mais uma recomendação também, um livro chamado A Era dos Gladiadores,
de Rupert Matthews, já que a gente falou um pouquinho de arena aqui, né? Esse livro conta a trajetória da ascensão das arenas e dos gladiadores, como isso se tornou um esporte, né? Como começou como um rito, uma coisa quase religiosa, e se tornou um grande esporte, e aquela figura do triunfo também, mas enfim, tô fugindo da pauta aqui. Não, bem maneiro, cara, bem maneiro, e nesse contexto aí, usando essa tática, que o Cômodo, ele almeja um apoio da população, né? Ele quer ser visto como um deus ali na Terra, e ele começa a fazer esses jogos, começa a matar vários animais. A princípio, o que ele fazia ele criou uma torre no meio da arena, onde ele ficava protegido, né? Ele ficava tirando flechas e dardos nos animais. Mas depois ele começou a ir pra arena mesmo, e tem até um trecho ali que foi escrito por Cássio Gio, na época, que fala que ele chegou no Senado usando essa capa de leão que você falou, né? Capa do Hércules, né? Isso. Carregando a cabeça de um avestruz numa mão e uma espada ensanguentada na outra. Super sutil, né? Justamente pra coagir os senadores, né? Ele entra no Senado assim. E o Cássio Gil fala que eles fizeram um grande esforço para se manter calados, né, diante do que ele falava, não por medo dele fazer alguma coisa, mas por medo de rir. Porque o Cômodo passou patético, a ser... Né? O Cômodo passou a ser uma visão patética para eles, entendeu? Primeiro porque ele não tinha nenhuma aptidão para ser imperador, mas também o fato dele entrar na arena era humilhante para ele. Porque isso aí, cara, isso é coisa de gladiador, isso é coisa de escravo. É um local de escravo, né? Uma atividade de escravo, assim. Ele tava se rebaixando, digamos assim. Se rebaixando muito. O imperador não tinha que ficar entretendo a população, não. Que porra é essa? O cara tá se humilhando pra ter apoio do povo. Então, ele era risível pros senadores, entendeu? Mas também não tinha muito o que ele fazer. Ele não entendia nada de política, né? Ia chegar lá, o pessoal ia perguntar... Senhor Cômodo, imperador, e as políticas públicas? Ele ia falar, não, isso aí eu não sei não, mas olha a minha espada ensanguentada, tá ligado? Olha a cabeça do avestruz. Olha a cabeça do avestruz aqui. Cássio Gio também escreveu, cara, que ele era um homem extremamente bonito e muito forte. Isso ele admite. E que ele realmente sabia lutar, porque ele passou todo esse tempo no palácio, né, sem estudar, sem fazer nada, mas ele sempre gostou de luta e de caça. Então ele era um cara fisicamente bem preparado, entendeu? Ele era um cara grandão, fortão e tudo, e ele lutava bem. Inclusive, em um trecho ele até fala que ele era canhoto e tinha muito orgulho disso, que na época era meio esquisito. Devia ser difícil lutar contra um cara canhoto, porque a maioria era destro, né? Talvez o cara que fosse lutar contra ele não soubesse muito bem como se posicionar, né? Talvez tivesse um pouco disso. E ele, depois de um tempo, ele desistiu de só matar os bichinhos, né? E começou a lutar contra os gladiadores também. Então, ele foi o único imperador gladiador da história. Só que, pelos relatos, né? A gente não sabe se era porque o cara era um adversário dele, né? Não era um apoiador político, né? A gente pode ser que ele esteja exagerando, difamando ali o Cômodo, né? Mas o que ele escreveu foi que, na verdade, ele ganhou todas as lutas, só que ele nunca matou nenhum gladiador. Mas os caras com certeza deixavam ele ganhar. Assim, que era visível que os caras deixavam ele ganhar. Você imagina, o cara, tu é escravo, tu ganha do imperador, tu vai pro bastidores ali, já era. O teu dono ia te baixar o cacete ali. Mas ele não matou gladiadores, mas ele matou muita gente na arena. Ele matava vários escravos. Cara, tem um relato que é muito bizarro, que fala que em uma vez ele pegou um escravo e pegou um outro que não tinha pernas. Né? Não se sabe se por doença, né, ou um acidente, ou se ele nasceu assim, mas um cara que não tinha pernas, amarrou os dois juntos. Que isso, cara? Que coisa sádica. Um em cima do outro, e matou os dois com um tacape. Matou eles na porrada, literalmente. Dizendo pros outros que aquilo ali era um gigante. Ele tava usando os caras pra representar um gigante. Nossa. Mas na arena tinha muito disso, né? Representar talvez uma batalha que aconteceu, ou determinado herói, né? Determinado era muito uma coisa... Exatamente. Uma atuação, né? Digamos assim. Então, ele matava muitas pessoas vulneráveis, vamos dizer assim, né? Ele era bem cruel, assim, nesse sentido, mas não é uma coisa que se restringe ao Cômodo. A gente vê que, infelizmente, os imperadores romanos, a maioria deles era meio sádico. Pois é.
Não, inclusive, como a gente está vendo, ele já não era muito amado, né, pela sua personalidade, né, que isso chegou ao ponto das pessoas começarem a planejar conspirações para assassinar ele. Né? Uma que é bem famosa, de que se tem registro e é representada no filme Gladiador que a gente citou, aconteceu em 182, ele tinha 21 anos apenas, né? Você vê, tipo assim, um cara já novo, odiado por meio mundo, né? E foi o primo dele, né, Marcus Humídios Quadratus, e a irmã dele, Lucila, né? Eles planejam o assassinato dele. O Cômodo anteriormente descobre e manda executar. Ele manda executar o primo e manda executar a irmã, né? Então, assim, ele já estava sendo perseguido. Ele já era paranoico, imagina depois disso, né? Isso, de fato, foi um atentado, mas ele mandou matar muita gente que ele achava que estava pensando em matar ele. Teve gente que ele mandou matar até porque o cara era muito rico e ele se incomodava com o cara porque... Olhou torto pra ele. Não, o cara era muito rico, ele mandou extinguir a dinastia do cara, a família do cara, pra pegar os bens e tudo. Aconteceu isso também. E teve outros atentados à vida dele, cara. Teve um em que uma amante dele botou veneno na comida dele. Ele não morreu porque ele vomitou logo depois, ele passou mal, né? Mas ele conseguiu vomitar. E essa amante, se não me engano, era Márcia, o nome dela. Ela fez isso porque ela achou uma lista... Eu esqueci qual é o nome desse documento, mas é uma lista de pessoas que o imperador manda matar. Blacklist. Tem um nome específico. Lista negra. Caderninho do mal. Tá? Ele fez essa lista ali e ela viu, né? E o nome dela tava lá, entre muitos outros senadores que ele ia mandar matar também. Então ela tentou fazer essa conspiração aí contra ele que não deu certo, só que eles finalmente conseguem matar ele quando eles mandam Narciso, que era um dos gladiadores, matar ele durante o banho. Que irônico, né? Um gladiador. Né? Foi um gladiador que matou ele. Narciso estrangula ele durante o banho, aí acaba o Império de Cômodo. Exatamente. Isso aconteceu em 192, ele já tinha 32 anos. Então você vê que o pessoal tentou e conseguiu assassinar ele. Né? E só uma coisa que eu esqueci aqui, com a morte do Cômodo, aí Roma volta a se chamar Roma e os meses do ano voltam a ter os nomes que tinham, porque Cômodo tinha mudou tudo. O nome de Roma. Você acredita nisso? Ele mudou pra Colônia Comodiana. A autoestima dele tava elevadíssima, hein? Esse cara aí. Ele mudou todos os meses do ano também. A maioria deles tinha um dos nomes dele, né? Que ele tinha vários nomes, né? E esse cara era muito megalomaníaco, cara. Muito, né? Ele encheu Roma de várias estátuas dele, de tamanho real e de tamanho dobrado, e todas essas estátuas foram removidas depois da morte dele. Aí Roma voltou a ser Roma, né? Depois de Cômodo, muitos imperadores vão passar por Roma e grande parte deles vão ser vítimas de conspirações parecidas e muitos vão ser mortos. A gente depois, mais pra frente, vai ver que Roma entra na crise do terceiro século, onde muitos imperadores foram assassinados, né, e depostos, principalmente pelo exército. Grande parte deles foi morta pelos próprios guardas, pela guarda pretoriana, né, ou pelo próprio exército. E foi uma época em que muitos líderes militares foram postos como imperador e retirados também. Então, meio que o exército, nessa época aí da crise do terceiro século, meio que mandava em Roma de verdade. O exército decidia quem ia ser o imperador e quem não ia. Até porque, normalmente, o imperador era um militar, né? Era um comandante militar. Então, esses caras tinham bastante influência, né? Com certeza. A grande maioria deles foram generais, né? Só que quando esse imperador, ele não caía na graça ali do exército, eles matavam ele e botavam outro no lugar. Próximo! Então, teve muitas conspirações assim. E durante esse tempo, cara, a gente vê que tem um espaço aí de 50 anos onde se tem 26 imperadores, pra você ter noção da alta rotatividade deles, entendeu? Tem imperador que não passa um ano no governo. E não era por demissão, não! Cara,
Era morto são muitos imperadores aqui pra gente falar no programa, mas tem alguns, né, que a gente acha que são pontos chaves ali são relevantes para queda, né, efetiva do Império Romano lá no futuro. Um deles, que eu acho, é o Caracalla. Esse cara, ele foi imperador de 198 a 217, então não foi muito distante de Cômodo, né, mas foi alguns imperadores à frente, né. O governo dele foi marcado por várias invasões germânicas, mas ele é conhecido principalmente por ter instituído a Constituição Antonina. O que essa Constituição garante? Cidadania para todos os homens livres de Roma. Isso aqui parece que é pouca coisa, mas não, cara. Isso é muita coisa porque cidadão no Império Romano não é como o cidadão é hoje. Todo mundo tem direito. Não. Eram poucas pessoas que tinham renda, que vinham de famílias, né, conhecidas, né? Era quase que uma nobreza. Então esse cara estende a cidadania para todos. Isso inclui muitas pessoas de outras origens, né, que não são naturais ali de Roma. Até germânicos, né, e pessoas de outras regiões que migraram para Roma acabam se tornando, né, cidadãos também. Mas aí você pode pensar que, não, então esse cara era bonzinho, era gente boa, né? Ajudou era um pacifista. Não, pelo contrário. Esse cara aqui, o Cássio Dio, que escreveu sobre o Cômodo, escreveu sobre ele também. Né? Também foi contemporâneo dele. E ele escreveu que, esse era um dos caras mais cruéis que ele já viu. Então, e ele já tinha visto o Cômodo. O sarrafo dele de crueldade estava bem alto, né? Pra você ver. Então, esse cara era muito cruel, só que ele achou que podia aumentar os impostos, assim, a arrecadação de impostos, tendo mais cidadãos. Faz sentido. Não, assim, se tu parar pra pensar friamente, faz sentido, né? E, ao mesmo tempo, ele queria diminuir os privilégios dos antigos cidadãos romanos, né? Justamente para diminuir a chance dele tomar uma pernada de alguém, né? Não ajudou muito, principalmente na economia. Roma ainda estava numa queda vertiginosa ali, uma inflação enorme. E, inclusive, depois dessa Constituição, a quantidade de germânicos, né, a quantidade de, entre aspas, bárbaros, que vão adentrar o Império Romano é gigantesca. Quando eu digo adentrar, não é invadir exatamente, não. Eles migravam e se misturavam à população. Até o Edward Gibbon, que eu acho que é o maior nome quando a gente está falando sobre esse tema de queda do Império Romano, Edward Gibbon escreveu um livro muito, muito interessante, muito famoso, né, onde todo mundo se baseia, né, para falar sobre esse assunto, a história do declínio e queda do Império Romano. Todo mundo que fala, né, sobre isso, pelo menos um trecho ou outro ali vai usar para se basear. E nesse livro tem um trecho que diz: o mundo romano foi inundado por um dilúvio de bárbaros. É assim que ele descreve esse período aí das migrações bárbaras pro Império Romano. Realmente, isso aí gerou essa inserção de diversas culturas diferentes, né? Isso gerou um choque cultural enorme, né? Acho que uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui eu acho que gera um pouco de confusão. Eu lembro de ter aprendido assim na escola, fiquei confuso e já vi outras pessoas com essa confusão também. A gente tem que desmistificar a crença de que conforme o Império se expandia, não tinha mais ninguém além de romano. Né? Da ideia de que um romano invadiu um território, agora aquilo é um território somente de romanos. Né? Em outra oportunidade, a gente falou sobre isso no episódio de Vikings, um episódio muito bom, vocês podem ouvir lá também. Né? Na verdade, os romanos eles coexistiram com diversas culturas. E vou citar só algumas aqui, para o pessoal ter uma noção de como o negócio era variado. Sabe? Culturas que tinham crenças, costumes, vestimentas, formas de se vestir, formas de se portar, formas de combater, né? Era uma coisa bem diversa, né? Visigodos, ostrogodos, hunos, germânicos, francos, anglos, saxões, vândalos, bretões, burgúndios, né? E os germânicos, como você falou, principalmente os germânicos, foram inseridos nesse contexto, nesse governo, para se tornarem cidadãos. Então imagina o choque de cultura que aconteceu, né? Isso com certeza trouxe mais uma desestabilização econômica, principalmente social, também dentro do Império, né? Um filme que eu vou deixar a recomendação que mostra bastante esse choque de cultura é o filme Legião Perdida, né? Esse é o nome em português, em inglês é The Eagle, né? A águia. Ele mostra muito bem esse embate entre as legiões romanas e os povos bárbaros, né? Diversas culturas.
Tem também a série que a gente citou num outro episódio, a série Bárbaros, que mostra também que se Muito passa boa. num contexto bem germânico. Muito boa essa série. Pô, os atores que estão fazendo o papel dos romanos, eles falam em latim, né? Tamanho o cuidado que os roteiristas, o diretor, o cara que idealizou a série, ele teve. Pô, os caras falam em latim, é uma língua que nem é falada mais hoje em dia, mas ele fez questão dos personagens falarem isso na série. Então, realmente mostra esse embate, esse choque de cultura, né, que aconteceu. É isso aí, Rogerinho. Você falou choque de cultura, eu só consegui pensar nisso, cara. Choque de cultura, mano. O Renan, o Rogerinho. Não foi intencional. Com certeza, mas não só os povos bárbaros vão contribuir para a queda de Roma. Um fator também muito interessante é o crescimento do cristianismo dentro de Roma. Era uma religião ainda muito desconhecida pela maioria, né? Justamente por ser muito recente, e ela era muito diferente das outras. Já tinha se visto uma religião monoteísta antes, né, com o judaísmo, mas eles traziam umas filosofias, vamos dizer assim, muito diferentes, como o pacifismo, por exemplo. Isso vai de encontro contra uma das principais religiões romanas, né, que a gente sabe que era bem belicosa, né? Eles tinham um deus para cada coisa e tinha até o deus da guerra. Quando você ia combater, você rezava para esse deus, né? Então, quando surgiu a religião cristã, ela começou a se espalhar, começaram a ouvir o que ela pregava, falavam, poxa, esse negócio aí muito pacifista, isso aí não é legal não, né? O negócio é um mitraísmo, né? Aquela grande religião que predominava, principalmente no exército romano, que era uma coisa não violenta, mas era uma coisa bruta, né? Uma coisa que exigia sacrifícios, você era um deus cuja imagem mostrava força, né? Então gerou esse conflito aí. Com certeza, e principalmente porque os cristãos não entravam para o exército. Isso é um problema grande. Era proibido, entendeu? Exatamente. Porque os romanos, eles assimilavam muitos outros povos e culturas, mas eles traziam esse pessoal para o exército. E o que movia o Império Romano eram as conquistas militares. Entendeu? Então, um povo que não se alia ao exército, se nega a lutar, não faz parte disso, né? Não ajuda, não tinha muita serventia para eles, entendeu? Além do fato de a maioria das religiões nessa época, elas tinham suas peculiaridades, mas elas não negavam a religião do outro, justamente porque a grande maioria das religiões eram politeístas. Então, se um romano, ele conseguia aceitar de boa a existência do Deus cristão, entendeu? Porque, pô, eu tenho vários deuses aqui e o seu Deus pode existir, tudo bem, mais um. Só que o cristão não. O cristão botava o dedo na cara do romano e falava, o teu Deus não existe. É um falso só ídolo, existe né? um. Então o cara exatamente, se só existe o meu. ofendido. Pois é complicado. E isso aí gerou muita perseguição. Um dos caras que vai realmente perseguir os cristãos, que inclusive vai transformar isso em lei, é o Diocleciano. Aí a gente já tá falando mais à frente, né? Deu um salto ali, né? No terceiro século ali, o Diocleciano ele foi imperador a partir de 284. Ele vai dar o fim à crise do terceiro século. Finalmente ele consegue ali, através de muita manipulação, ali, muita conspiração, muita morte por baixo dos panos, ele consegue dar um jeito na política. Inclusive, ele acaba com a guarda pretoriana, né? Então ele não corre esse risco da guarda matar ele. Ele viu o exemplo dos outros, né? Eu não vou correr esse risco, né? Ele ficou muito famoso, principalmente, por ter criado a tetrarquia. Só 2 imperadores não eram suficientes. Por que 2? Nessa época aí, quando o Diocleciano foi imperador, ele tinha um César, né? Ele era o Augusto e ele tinha um César. O que isso quer dizer? Uma patente dentro do Império Romano, existiam vários títulos, né? Que normalmente eram dados para homenagear antigos imperadores, né? O Júlio César, que é o mais famoso de todos, que na verdade não foi imperador, né? Ele era um ditador durante a República Romana. Ele foi homenageado depois e o nome dele, César, virou sinônimo de imperador. Só que mais à frente, um outro imperador vai ser homenageado também e o nome Augustus também vai simbolizar o imperador, só que um imperador maior, né? Seria o primeiro imperador. Então, realmente é o primeiro imperador de Roma, né? Exatamente. Roma, em vários momentos, ela teve co-imperadores.
né? Nesse momento, Diocleciano era o Augusto, que é o primeiro imperador, e o Maximiano era o César, que era o segundo imperador. E eles dividiam a administração por região. Um ficava mais no Oriente, o outro no Ocidente, só que ele viu que isso não estava funcionando, ele tentou dividir em 4. Ele fez a tetrarquia. Então, ele, entre aspas, promoveu o Maximiano a Augusto também, e eles escolheram 2 Césares, né? Cada um escolheu o seu filho adotivo para ser César. Então, ficaram 4 imperadores aí, em 4 capitais diferentes, né? O império ainda era um só, sim. Mas com administrações divididas, né? Mas então, durante essa administração, né, durante o governo de Diocleciano, que vai realmente começar a perseguição religiosa contra os cristãos. Principalmente porque durante um ritual onde o Diocleciano estava sacrificando o animal e ele impunha, né, que as outras pessoas sacrificassem também. Era uma prática comum da religião dele. Exatamente, né? E um diácono cristão chamado Romano de Cesária, esse cara, ele interferiu nesse sacrifício. Então, lembra que eu falei? Eles realmente tentavam mostrar que as outras religiões estavam erradas, né? Até hoje são assim, inclusive. Polêmico. O pessoal vai jogar pé em você aí. Então, ele tentou interferir, o que o Diocleciano fez? Mandou cortar a língua dele. E depois assassiná-lo. Então, esse cara virou até um mártir, ele virou santo na Igreja Católica, né, posteriormente. E não só isso, cara, em outra situação, eles foram até o oráculo de Apolo e o oráculo disse para eles que, enquanto tivesse ímpios em sua terra, Apolo seria impedido de aconselhá-lo. Aí ele ficou doido. Ele falou, não, então acho que era tem tudo que ele acabar. queria ouvir, na verdade, né? Ele já tava Isso aí tem que boladão acabar. Ele mandou destruir todas as igrejas de Roma e ele proibiu o culto cristão. Ele proibiu que os cristãos se reunissem para cultuar seu Deus, né? Então, nesse período aí, os cristãos são, sim, perseguidos, torturados, mortos. Tem vários mártires que vêm dessa época aí. E isso só vai acabar alguns anos depois com o Império de Constantino. Essa perseguição aos cristãos se estendeu aos judeus também. Queria deixar mais uma recomendação, né? O livro Santo Guerreiro, do autor brasileiro Eduardo Spohr, ele se passa justamente nesse período que a gente está falando agora aqui do Império de Diocleciano. E ele mostra, é uma ficção histórica, mas é muito bem embasado historicamente, e ele mostra justamente esse contexto de cristãos e judeus sendo perseguidos, de ter que esconder a sua religião, né? Que o cristianismo ele foi se propagando, né? Mas aquela coisa na raia miúda, um falava pro outro, o cara tinha ali um escrito escondido, o pessoal se reunia secretamente porque eles agora não podiam nem professar a sua fé. Então realmente foi um momento de muita perseguição. Exatamente. A gente tem uma postagem também sobre esse livro, né? A gente faz citação a esse livro do Eduardo Spohr, né? Quem fala sobre o São Jorge. E, inclusive, eu recomendo que vocês vão lá para curtir e comentar, até porque o próprio Eduardo Spohr curtiu e comentou. Exatamente. Entendeu? Então, se, o próprio autor, cara, o próprio escritor foi lá, curtiu e comentou, poxa, por que você não vai fazer isso também, né, cara? Vai lá, dá uma olhada lá que você vai gostar. Tem muita coisa interessante lá, não percam essa oportunidade, não. Muita curiosidade, muita coisa pra aprender legal lá. Entendeu? Falando em perseguição dos cristãos, eu acabei esquecendo, tem um filme interessante, Ressurreição o nome. O principal eu esqueci o nome dele, cara, mas é um ator que ele, parece que ele só faz filme de época. Foi o cara que ele interpretou o Lutero também. Você já viu aquele filme do Lutero? Cara, eu acho que eu já vi, mas tem muito tempo. Não lembro nem nada. Ó, depois procura aí, pessoal, Ressurreição. Acho que esse filme é, sei lá, 2014, por aí. Procura aí e olha esse cara. Comenta lá depois pra gente qual é o nome desse cara aí, porque esse cara só faz filme de época, cara. É sério, só ele filme deve ter nascido em outra época aí. Esse filme, Ressurreição, ele faz eu esqueci qual o cargo, mas ele é um militar romano, né, de alta patente, assim. Deve ser tribuno, né? Oi? Deve ser tribuno. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é tribuno. Ele é chamado
para encontrar o corpo de Cristo, porque aconteceu tudo aquilo, ele estava numa campanha, né, numa batalha, quando ele voltou, Cristo tinha acabado de ser condenado e morto, né, e primeiro mandam ele levar esse corpo, escoltar esse corpo até um sepulcro lá que foi pago, né, a princípio eles eram jogados em vala comum, todos os condenados, mas alguém pagou, né, esse sepulcro, Pôncio Pilatos mandou escoltar ali, né, fazer uma guarda na frente desse sepulcro, justamente porque tinha fanáticos religiosos, né, na visão deles, né, que poderiam roubar esse corpo ali para falar que ele ressuscitou, porque eles já sabiam da profecia, né? Então, esses soldados dormem e o corpo realmente some. E esse cara fica com a cabeça a prêmio. E o Pôncio Pilatos fala, pô, cara, mandei você tomar conta disso aí, o corpo sumiu, agora acha esse corpo, senão eu vou arrancar tua cabeça, entendeu? Então, o resto aí eu vou deixar o pessoal ver, que é bem interessante esse filme, mas essa perseguição aos cristãos, ela vai acabar somente lá no Império de Constantino. Em 306, Constantino assume o Império, né? E ele volta a trazer toda a Roma unificada ali sob seu poder. E ele acaba com a perseguição aos cristãos. Em 313, ele fez o Édito de Milão. Exatamente. Que acabava e extinguia a perseguição aos cristãos, né? Então, os cristãos eles não eram mais proibidos de professar sua fé. E mais à frente, ele vai, inclusive, aceitar essa religião como a religião oficial do Império Romano. Tem uma história que diz que antes de uma batalha, numa noite ele sonha que todos os escudos dos seus soldados tinham uma cruz pintada e eles vencem essa batalha. Então, antes da próxima batalha, ele realmente manda pintar os escudos e ele começa a orar para o Deus cristão. E ele venceu essa batalha. E ele achou que isso foi um sinal. Essa é a história que a gente tem, não tem como comprovar. Mas pode ter sido simplesmente porque ele achou conveniente, né, politicamente falando, mas ele decidiu que essa seria a religião oficial do Império. Inclusive, ele convoca em 325 o Concílio de Nicéia, que é para decidir certos aspectos ali, né, tornar sagrada a Bíblia. Regulamentar, né? Regulamentar. Ele escolhe ali quais são os livros que entram na Bíblia, torna ela sagrada, eles discutem a divindade, né, de Jesus ou não, se ele se tornou humano ali ou se ele era um deus ainda. Tem a discussão se existe trindade ou não. Decide-se muita coisa ali é um embrião mesmo da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vem daí. Inclusive, a Igreja Católica tradicional se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Olha por aí. isso. Não é por coincidência. E você falou essa historinha do escudo aí com a cruz, mas eu tenho um contraponto para trazer aqui que é interessante, que é uma curiosidade sobre os símbolos cristãos. No início, a cruz, justamente essa aí da historinha que ele teria colocado nos escudos, ela no início não era um símbolo universal, né? Os cristãos ali ainda estavam usando muito o símbolo do peixe, né? Principalmente no Ocidente, eles usavam o símbolo do peixe, que teria sido, né, um dos milagres de Jesus, a multiplicação dos peixes. E no Oriente, né, por eles estarem mais próximos ao local da crucificação de Jesus Cristo, eles utilizariam a cruz, né? Então, a cruz, inclusive, não é um símbolo que surgiu junto com o cristianismo, né? Porque, na verdade, a crucificação, essa prática de condenação por crucificação, era uma prática até comum no Império Romano, que eles teriam aprendido, por sua vez, com os cartagineses, muito tempo antes de Cristo, né? Então esse símbolo da cruz, ele não nasceu junto com o cristianismo. Então talvez essa historinha aí esteja mal contada ou alguém deu uma manipulada. Mas é interessante você falar que esse era um símbolo mais adotado no Oriente, justamente porque Constantino, ele levou a sede de Roma mais pro Oriente, né, cara? Ele instituiu a Nova Roma, né, na antiga cidade de Bizâncio, que era uma cidade grega que já estava destruída, já muito antiga. Ele reconstruiu ela e instituiu Nova Roma. Hoje é o que seria Istambul, né, que fica na Turquia hoje. Principalmente porque fica mais perto da fronteira que ele precisava defender, né, que estava dando mais problemas ali com os bárbaros. Então ele ficaria mais próximo e tudo, e ele leva um grande grupo de sacerdotes cristãos para lá, o que torna o bispado, né, de Nova Roma muito forte, começa a rivalizar com o próprio papado de Roma. Isso aí, muitos séculos depois,
vai culminar no grande cisma, né, que divide a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Mas o que é interessante disso tudo é justamente que o cristianismo, ele começa a distanciar os romanos de suas origens, né? Então, eles começam a perder muito da cultura tradicional romana e, juntamente, né, com as diversas etnias que eles chamavam de bárbaras, né, que agora fazem parte do Império Romano, acabam fragmentando esse império, né? Então, eles não têm mais aquela unidade romana que eles tinham, eles prezavam tanto no início. Nesse contexto de segregação, né, de separação, de fragmentação, foi a palavra que você usou, eu gostei muito dessa palavra, né, você falou aí da reconstrução de Bizâncio, né, essa cidade vai se chamar mais pra frente Constantinopla, justamente em homenagem após a morte ali. Após a morte de Constantino, vai ser uma homenagem a ele, né, e foi nesse contexto de segregação que mais pra frente, agora já passando um pouquinho do tempo também, no governo de Teodósio I, já outro imperador, em 395, ele sugere a divisão, né? A gente vê que o Império ele teve vários momentos, né? Unifica, separa, é república, é império, não sei o que. Então, nesse momento, novamente vai ter uma divisão, dessa vez uma divisão em dois, tá? Com uma capital em Bizâncio, né? Constantinopla, e a outra capital em Roma. Isso também é um fato muito importante para a gente entender esse declínio do Império Romano. Então, é após a morte dele que essa divisão vai se consolidar, e cada lado vai para um filho dele. O filho Arcádio vai, entre aspas, né, herdar o Oriente e o filho Honório o Ocidente. Né? Eu botei aqui, entre aspas, o herdar, uma vez que o título de imperador, né, como a gente está mostrando aqui, nem sempre, né, não necessariamente, era uma coisa hereditária que passava de pai para filho. Né? Mas nesse momento Exatamente. Aconteceu e rolou essa divisão que é muito importante para esse contexto. Né? Inclusive, uma curiosidade também, que chamar o Império Romano do Oriente de Império Bizantino, né, que era um antigo termo, né, o antigo nome da cidade, é uma coisa atual. Né? Os cidadãos da época, eles se identificavam assim, como cidadãos romanos mesmo. Né? Tem até uma expressão chamada discussão bizantina. Né? Então você, ouvinte, na próxima discussão aí que você tiver no trabalho, que você perceber no trabalho, pessoas discutindo, você vai chegar assim e falar: pessoal, isso aí é uma discussão bizantina. O pessoal vai olhar para você, não vai entender nada. Isso é uma brincadeira, justamente porque alguns historiadores usam o termo Império Bizantino como termo pejorativo, né? E aí é pra dizer, tipo assim, essa discussão não leva a nada. Então quando você chega e fala, isso é uma discussão bizantina, isso não vai dar em nada, entendeu? Então mostra aí esse novo conhecimento aí amanhã no seu trabalho. Você vai chegar, vai tirar onda com essa expressão de velho aí que eu tô trazendo pra vocês, hein? Vai ser só você e o Campos usando essa expressão aí. É verdade. Justamente, cara, esses dois aí, eles não vão ser bons imperadores também, né? Novidade, né? Então, se tá aqui, pro cara ter sido bom, cara, aconteceu alguma coisa ruim, né, no império dele. Porque aqui, todos esses nomes aqui, eles foram pequenas causas ali que levaram pro fim, né? Então, esse Arcádio e o Honório, eles são muito importantes pra queda, porque os dois, eles são tidos como fantoches, né? Eles não tinham muito poder político, né? Eles só acatavam ali o que o Senado mandava. O Honório, principalmente, ele sofre muito com usurpadores, né? Ele que ficou com a parte ocidental, que nessa época aí englobava até a Grã-Bretanha, né? Que hoje é a Inglaterra, né? Toda a ilha britânica ali. Ele vai ter um autoproclamado imperador lá na Grã-Bretanha, né? Que é ele teve vários, na verdade, mas o mais importante deles, o mais importante foi o Constantino III, que inclusive não só se proclamou imperador da Bretanha, como ele invadiu a Gália também. Então ele estava ali diminuindo cada vez mais o império do Honório, e ele meio que não pôde fazer muita coisa. E em dado momento ele só aceitou. Entendeu? Ele só aceitou a derrota. Não aguento mais. Tivemos vários outros usurpadores tentando pegar um poder, né? Com isso você observa o quê? Uma diminuição da influência da capital, do poder central. Né? O pessoal, comandantes militares,
se rebelando contra o poder central, dizendo, não, agora eu vou pegar um território, esse aqui é meu, eu sou imperador disso aqui. Então você vê a perda do poder, da influência de Roma, né? Um deles foi, por exemplo, Cláudio Albino, não é Cláudio, é Cláudio mesmo, não falei errado não, foi 195, ele se autoproclama imperador, né? E era comandante de diversas tropas britânicas. Ele também invade a Gália, né? Você vê que é até um modus operandi parecido, né? Declara uma guerra aberta. Nessa época o imperador era Séptimo Severo, e ele é derrotado numa batalha que ficou até muito famosa, que foi Lugdunum, né? Tem Póstumus, também um general romano, ele liderou uma rebelião na Gália, isso já foi um pouco depois, de 260, contra o imperador Galiano, e ele chegou a estabelecer realmente um império que ficou conhecido como Império Gálico, né? Ele governou de forma até relativamente autônoma. Pô, Gália hoje é o que a gente entende como a região da França ali. Então veja que já não era uma coisa mais tão periférica. Ah, lá longe do poder central, lá longe de Roma, por exemplo. Não era, já era uma coisa mais próxima. Não, né? E ele governou de forma independente, né, meio autônomo assim, por alguns anos. Algumas fontes dizem que até foi uma década inteira. Então veja bem, ele se autoproclamou imperador, né? Ficou governando durante 10 anos sem que o poder central conseguisse tirar o usurpador dali, né? E não foi uma tropa romana constituída que foi lá e tirou o cara, ele foi assassinado em mais uma dessas conspirações. Então você vê que realmente Roma estava perdendo a influência. Uma historinha muito legal que tem aqui também é da rainha Zenóbia. Essa aqui é bem interessante. Ela era casada com Odenato, que é o rei de Palmira. Palmira já é mais para leste do Mediterrâneo, né? A gente está falando muito no contexto Europa aqui, né? Então Palmira fica no que a gente hoje conhece como Síria, na direita ali, né, do Mediterrâneo. O marido dela é assassinado também numa conspiração e ela fica como rainha. Durante o governo dela, ela ainda está subordinada a Roma, ela presta conta, paga seus tributos devidos, né? E ela expande bastante as fronteiras, tanto que ela ficou conhecida como a Rainha Guerreira. Isso foi no contexto ali de 270 depois de Cristo, né? Só que em 272 estava tudo muito lindo, estava prestando conta, mas ela vai lá e declara o filho dela como imperador e rompe ligações com Roma. Então tá aí mais uma historinha de conspiração. E essa história é muito bem explorada. Vou rasgar cedo de novo aqui para esse livro que eu já citei, que é o Santo Guerreiro. No primeiro livro, Roma Invicta, o livro começa nessa batalha, muito interessante, né? Naquele ambiente mais árido ali do Oriente Médio, também muito interessante essa historinha. Existem até algumas lendas de que essa rainha Zenóbia seria descendente da própria Cleópatra, mas aí já é teoria da conspiração. Se eu for entrar aqui eu vou ficar maluco. Tem um outro camarada, esse pra mim é o mais interessante, por isso que eu deixei ele por último, que é o Caráuso. Tá? Ele não era um general, ele era comandante da frota romana, né? Uma das frotas romanas é essa que ficava estacionada na Britânia. Então, escuta essa, a tarefa dele era defender a costa dos territórios romanos, principalmente dos piratas francos e saxãos, né? Mas o que esse cara fazia? Não só ele não fazia o trabalho dele, não defendia, como ele ainda aceitava suborno e tesouros roubados, deixava a pirataria rolar solto. Né? E aí, por causa disso, o imperador, que nessa época era o Diocleciano, olha aí, o Diocleciano, ele declara a sentença, manda executar, execute esse cara. Né? Isso foi 286 ou 287, as fontes não são precisas, mas foi num desses 2 anos. E aí, Caráuso fica sabendo da sua sentença e ele fala, não, não vai ser bem assim, não vou ficar simplesmente esperando o cara vir aqui cortar minha cabeça. E aí que ele faz também, novamente, mais um para o time aí, se declara imperador da Britânia. Né? E ele possuía diversos navios e diversas legiões à sua disposição. E esse contexto dessa guerra é muito bem explorado no segundo livro da trilogia que eu acabei de citar, Santo Guerreiro. Já é o segundo livro, Ventos do Norte também. E eventualmente ele vai ser derrotado, mas isso tudo que eu citei aqui para ilustrar como o poder central de Roma, né, os seus tentáculos que alcançavam todos os rincões do planeta, está perdendo isso. O território de Roma está cada vez mais minguando, se aproximando ali mais do centro europeu, então ela está perdendo isso aí. Além dos problemas com esses usurpadores, né, o Honório, ele tem 2 grandes problemas aí, 2 pontos que ficaram gravados na história que são muito importantes para a queda. Primeiro, houve a travessia do rio Ren, lá em 405, por muitos e muitos bárbaros. Muitos povos bárbaros, principalmente germânicos e alanos, migraram para Roma fugindo dos hunos. E então, para você ter noção, só de guerreiros,
eram mais de 30 mil, né? Fora suas famílias que eles trouxeram aí mais uns 100 mil, mais ou menos, migraram de uma vez, assim, nesse ano de 405, né? Então estava lotado, né, de bárbaros dentro do Império, e Roma não era mais a capital, né? Já há algum tempo, nessa época aí, a capital do Império Romano Ocidental era Ravenna desde 402, né? Só que Roma, lógico, era a cidade extremamente importante, né? O berço de toda a civilização romana. E ela é atacada 5 anos depois, né, em 410, ela sofre um saque. Os visigodos, comandados por Alarico I, eles fazem diversos cercos a Roma, né? São 3 cercos, e no terceiro eles conseguem finalmente adentrar a cidade. Eles saqueiam tudo que é de valor e vão embora. Eles seguem para o sul do que hoje é a Itália, né? E para você ver assim que Roma ficou totalmente desmoralizada. Isso tudo, cara, essas invasões e o saque e tal, acontece enquanto tá rolando várias guerras civis pelo trono, cara. Não só os usurpadores que querem as áreas ali da Britânia e da Gália, mas existiam várias conspirações, várias revoltas dentro do Império querendo tomar o título de Honório também. Então o exército ele estava dividido nessa guerra civil e ele estava muito enfraquecido, entendeu? Para conseguir resistir. Ele não conseguia resistir a todos esses ataques que ele estava recebendo nesse momento. Esse saque de 410 ele foi um símbolo muito grande, né, cara? Com certeza. A famosa Roma Invicta, né, finalmente foi invadida. Tem até uma teoria de que, na verdade, foi uma traição, né, porque eles cercaram 3 vezes, na terceira que eles conseguiram entrar. Então tem uma teoria de que alguém de dentro teria aberto a Porta Salária, né, que é um portão, aí o pessoal invadiu por ali. Né? Essa Porta Salária ela não existe mais, né? Ela foi infelizmente demolida em 1921, mas tem essa teoria, e saquearam a cidade durante 3 dias. Cara, 3 dias para você roubar a coisa, acho que sobra tempo. Né? Então foi um marco muito grande. E a coisa vai ficar muito pior. A coisa não para por aí. Né? A gente avançando um pouquinho no tempo, vai ter um imperador, né? É um jovem, ele é chamado de Rômulo Augusto. Ele é colocado no poder pelo seu pai, que era um influente líder militar, mas eu não vou citar muitos detalhes. O fato é que ele era imperador e ele não chegou a ficar nem 10 meses no poder. Nesse momento, acontece uma coalizão, uma junção de diversos povos, culturas germânicas. Eles entram em território italiano sob o comando de Odoacro, né? Eles entram em território italiano e falam: imperador, entramos, agora a gente quer uma boa parte desse território aqui. A gente vai, agora pertence a nós. E, obviamente, o imperador ainda tem um orgulho romano, digamos assim, ele nega, né? E aí o Odoacro, com suas tropas, ele vai até Ravenna, que era a capital nesse momento do Império Romano, e força a abdicação de Rômulo Augusto. Né? Isso é um marco muito forte, né? Você tem um imperador romano, né, tendo que abdicar o seu trono para não ser morto. Realmente ele não é morto. Odoacro, não sei, se compadece dele por ele ser muito jovem, simpático, não sei, alguma coisa ele fez, ele não foi morto, né? E Odoacro se senta nesse trono. Ele não se autoproclama, né, como vários revolucionários que a gente citou aqui, ele não se autoproclama como imperador. Na verdade, ele senta no trono e fica numa espécie de título de rei, né? Não é nem César nem Augusto, é uma coisa mais rudimentar. Mais contido. Mais contido, né? Exatamente. Ele foi mais humilde, né? E ele ainda presta contas para o imperador romano do Oriente, né? Então ele não rompeu direto o vínculo. O imperador do Oriente nesse momento era Zenão, mas aí a gente pode dizer que nesse momento foi realmente o fim do Império Romano do Ocidente. Mas enfim, chegou a hora. Meu amigo Bruno Campos, a queda do Império Romano foi um fracasso militar ou político? Meu amigo Felipe Sampaio, eu acho que não há dúvidas, cara. Pelo menos foi o que eu enxerguei aqui. Para mim, foi um fracasso político. Cara, o Império Romano, ele se baseava numa equação matemática muito simples. Expansão de território, eu expando meu território. Com isso eu adquiro escravos. Com os escravos, que era o pilar da economia deles, né? O trabalho escravo, eu melhoro a minha economia. E com minha economia melhorada, eu tenho dinheiro
para financiar mais exércitos e conquistar mais territórios. Então era um ciclo sem fim. Né? Qualquer uma dessas variáveis, papo matemático aqui, qualquer uma dessas variáveis que saísse da equação ia desestruturar o negócio. Né? Ao meu ver, o Império ele não aguentou o próprio tamanho, né, quando ele parou de se expandir. Ele atingiu um tamanho muito grande e não teve nenhum governante, um cara visionário para olhar assim e pensar no futuro, sabe? Olhar lá na frente e falar, essa balança econômica a qual o Império se baseia não está funcionando no momento. No longo prazo isso vai dar um problema. Né? Os governantes estavam muito mais preocupados com os próprios interesses, né? Haja vista de um monte de incompetente que a gente citou, os caras conspiracionistas, os caras fazia acontecer, não queria saber de governar, só queria fazer de gladiador, de vestir de leão, não sei o que, tipo assim, de um monte de louco que não estava realmente preocupado com o Império, né? Eu diria até que talvez o imperador fosse a profissão mais perigosa da Roma Antiga, né? Porque quando você pensa, qual seria a profissão mais perigosa? Sei lá, um mineiro que ficava escavando e seria soterrado, ou sei lá, um pescador num mar muito bravo. Cara, eu acho que era imperador. Porque tem uma pesquisa de 2019 de uma revista científica chamada Nature, em que ela traz uma proporção bem interessante. Ela fala que 62% dos governantes romanos morreram de forma violenta. Né? Isso inclui guerras, combates individuais e principalmente o homicídio. Então, de um total de 69 imperadores ao longo de 4 séculos ali, 43, cara, de 69, 43 tiveram a sua vida tirada enquanto estavam governando. Então veja bem, mesmo que o cara fosse competente, mesmo que o cara tivesse uma visão de futuro, ele ia ser morto antes de aplicar o que ele queria, entendeu? Então, pra mim, foi um fracasso político. O cara não podia decidir nada, porque sempre ia influenciar numa outra classe muito influente. Por exemplo, vamos supor que ele decidisse, não, nossa economia a partir de agora não vai mais ser baseada em escravidão. Só que a escravidão era um dos pilares econômicos, né? Então ele seria assassinado porque a maioria dos possuidores de escravos eram aristocracia, né? Que incluía os senadores, né? Grandes comerciantes, pessoal influente na sociedade. Ele ia ser morto. Então vamos supor que ele decidisse, não, então não vamos mais basear nossa política expansionista, não. Vamos consolidar nossas fronteiras. Ele seria assassinado porque muitos dos aspirantes a políticos eram militares, né? Os caras eram sempre generais primeiros antes de galgar cargos políticos como senadores, cônsules, augustos e césares, então ele seria morto. Eu acho que o Império Romano ele chegou num ponto, né? Um ponto da história que simplesmente não tinha mais volta, sabe? Não tinha imperador que chegasse, que ia dar uma solução. E assim, eu me incluo nisso, né? Não sei se tu vai perguntar, não, então qual a solução seria? Irmão, não, eu não faço ideia, entendeu? Mas não teve ninguém que pensou numa forma que no futuro essa equação ia permanecer balanceada. Então eu acho que o Império Romano estava fadado ao insucesso. Eu acho que foi isso. Cara, isso é interessante porque pode-se pensar que foi um fracasso militar, porque a gente aprende assim, né? Não tô dizendo que ensino é errado pra gente, mas como às vezes na escola o cronograma é muito apertado pra muita coisa, né? Se a gente não se aprofundar um pouquinho na questão, a gente vai olhar por cima e vai pensar assim, não, no final do Império Romano eles foram invadidos, né, por bárbaros e tal, então os bárbaros invadiram Roma, acabou Roma, né? E sem falar que, como você mesmo falou, um dos grandes fatores para a ruína de Roma é justamente perder essa capacidade de se expandir militarmente, né, invadindo territórios e tomando escravos, né, assimilando mais soldados, pegando mais riqueza, né, para conseguir investir nos seus soldados. Então, assim, dá uma ideia de que isso é uma máquina puramente militar. Mas eu tenho que dizer que foi sim um fracasso político. Você concordou comigo, finalmente. Não, você calhou de você estar certo dessa vez. Entendi. Senhor, correto. Entendeu? Senhor, você está certo como eu. Não tem como dizer que não foi um fracasso político, né? Você falou que muitos deles não estavam nem aí, né, para o governo. Isso aí é uma constante em todas as formas de governo, né? Sempre a gente vai ter um líder que simplesmente não se importa, né, com o próprio governo dele. Mas eu acho que a questão não é essa. Eu acho que
A questão é justamente que Roma foi criada dentro de certos alicerces que não podiam se manter para sempre. Uhum. Então eu vejo Roma quase como um esquema de pirâmide, porque isso acontece em todos os grandes impérios, né? Vários outros impérios passaram por isso também durante a história. Você é uma pequena cidade aqui, só que para você não ser atacada, né, por cidades que fazem fronteira com você, você ataca primeiro. Você investe no seu exército, você ataca primeiro e você anexa aquele local. Aí, naquele local, você vai ter mais terras para cultivar, você vai transformar a população local em escravos que vão trabalhar para você de graça, você vai conseguir convencer aquele soldado que perdeu a trabalhar para você, o cara vai preferir ser o seu soldado que morrer. Certeza. Então você tem mais terra, mais grãos, mais dinheiro, mais mão de obra. Você vai repetindo esse processo mais e mais, o seu território fica maior, você tem mais pessoas lutando por você e vai aumentando cada vez mais. Só que, quanto maior for o seu império, mais território você tem que anexar. Uma hora você não consegue, uma hora vai acabar, entendeu? E quando acaba a sua capacidade de conquistar mais territórios, você não tem mais a capacidade de suprir o que você já tem. Então, o que aconteceu em Roma foi muita gente indo para os campos, entendeu? Muita gente fugindo da cidade, justamente porque não tinham grãos, não tinha alimentação suficiente. A disseminação de doenças foi gigantesca, porque era uma população, que era uma cidade muito populosa, né, uma concentração de muita gente ali para a época, né? Era gente demais que tinha em Roma, e eles não tinham as condições sanitárias. Apesar deles serem um expoente, né, na questão sanitária, mas assim, chegou um momento que eles não tinham nem o que comer, que dirá, se lavar, tem como se limpar. Entendeu? Então, essa máquina, ela foi perdendo, né, essa capacidade de se manter, e assim, não foi do dia para a noite, né? Foram séculos. O Império Romano, ele começou a cair e ele só acabou séculos depois. Foi um processo muito lento, justamente porque eles eram muito poderosos, só que esse poder foi se voltando contra eles, né? A própria grandiosidade de Roma fez com que eles não tivessem o recurso para se manter. Então foi sim uma questão política, né? Entre outras também, questão cultural. Toda a questão cultural de Roma foi se desfazendo, né? Foi sendo mesclada com outras etnias, com outras culturas, outras religiões. E, cara, é isso, mano. Fracasso político, com certeza. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que foi um fracasso político? Um fracasso militar? Ou foi um outro motivo? Será que foram alienígenas? Fala com a gente aí, Campos. Fala pra eles como é que eles podem falar com a gente. Pessoal, muito fácil. Vocês vão entrar lá no Instagram, tá? Vocês vão seguir a página @resenhaépica, tá? A nossa página. Lá tem um monte de postagem ao longo da semana. A gente faz uma postagem no dia do episódio, né? Sobre o episódio. A gente tem diversas outras postagens sobre curiosidades históricas ao longo da semana, né? Dá ideia pra gente de assuntos que vocês querem ouvir, né, uma curiosidade, alguma coisa legal, fala com a gente lá pelo Instagram, pode ser comentando, mandando direct, não tem problema, a gente vai fazer o episódio, a gente vai responder. Entra no Spotify também, segue lá, bota pra pegar a notificação, segue o feed, que aí quando tiver episódio, eu sei que nem sempre o pessoal consegue ouvir no dia que lança, né, por causa de trabalho, escola, não sei o que, mas aí deixa a notificação lá pra você lembrar depois de você ouvir o episódio. Também não esquece de dar 5 estrelinhas, isso é muito importante pra gente. Se vocês ouvem o podcast num outro agregador, como o Deezer, por exemplo, segue lá e curte, isso é muito importante para o nosso projeto, para o nosso processo aqui. E hoje, em especial, a gente queria agradecer o pessoal que deu um feedback recentemente. Aí, Renan Gabriel, um grande abraço. Teve uma página do Instagram chamada Narrando a História, né? Agradecer aí também porque fortaleceu, ajudou a gente com a divulgação. O Sérgio, que é historiador, né, na página do Dia de Hoje, também ajudou a gente com a divulgação aí. E também o grande amigo Fernando Salles também deu um feedback super legal pra gente recentemente. Um grande abraço, pessoal. Continuem mandando, isso é muito bacana, isso é muito importante pra gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu! E essa divisão vai acontecer de uma forma curiosa, né? Vai acontecer após a morte dele. Cada
capital, cada pedacinho, né, cada pedação do Império Romano vai ficar com um filho seu, né, o filho Arcádio. Desculpa, cara, que do jeito que você falou, parece que foi dividido em 780 pedaços. Foi mal, eu falei pedacinho, depois eu lembrei, cara, o Império é grande pra cacete. Pô, cada pedacinho, porra, são 2 só, cara. São 2, pedação.